Ação que venha ser feita a tua vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria de nós estarmos reunidos mais um dia na casa do Senhor. Dia esse em qual Deus, Ele nos concede a oportunidade de adorá-lo. E sabemos que o adorar é o melhor remédio para a nossa alma, para o nosso espírito, né? O segredo de Jó foi adorar, quando todo mundo queria que ele murmurasse. Então, à medida que você está aqui, você está recebendo no seu espírito aquilo que Jó recebeu. A Bíblia nos diz que o próprio Deus, à medida que Jó estava orando, ele foi recebendo a cura para ele. Amém? Amém, presbítero Alfredo? Nós não temos o poder, mas temos um nome que está acima de todas as enfermidades. E quando esse nome é expressado no ambiente onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele diz que ali ele se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Êxodo capítulo 32. Nós vamos deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração hoje. Eu creio que Ele já está falando através da vida de cada um, irmão. Não pense você, presbítero, e diaconisa Risete, que a vida de vocês é Deus falando para nós. Amém? A vida de vocês é Deus falando para nós. Por quê? Porque tem muita gente que deixa o Senhor, porque qualquer circunstância, qualquer movimento contrário ao coração deles, eles deixam o Senhor. No livro de Êxodo capítulo 32, nós vamos ler uma partezinha aqui no 30. Êxodo 32, versículo 30. Todos acharam? Está escrita assim na palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risque-me, peço-te do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Sente, glorificando ao Senhor. Meu Deus, obrigado pela oração da tua filha. Obrigado por esse momento que nós nos encontramos aqui. Deus, tu disseste em tuas palavras, e nós cremos. Aonde tiver, Senhor, reunido pessoas no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso, nessa noite, a tua presença, Senhor, em nosso meio, manifestará a tua natureza. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Por isso, faz o teu querer em nosso meio. Fala para o nosso coração aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Você diz amém. Amado, estamos rompendo, estamos marchando, estamos caminhando pela fé para um caminho,
para um local, para um destino. E nós sabemos que o apóstolo Paulo falou para a igreja aos Coríntios, dizendo que as coisas que aconteceram no passado, aconteceram e foram registrados para nós que estamos vivendo nesse tempo. O apóstolo Paulo falando há 2000 anos atrás. Essas coisas que foram do passado, foram deixadas, registradas na nossa vida, nas escrituras, para servir de exemplo, para que possamos tomar lições, e nós não nos perdermos, aonde muitos se perderam, e foram reprovados diante de Deus. Nós entendemos que esse caminho que Deus nos deu, aonde Ele disse que meu justo viverá pela fé, um caminho de fé, um caminho de renúncia, um caminho de entrega, um caminho aonde nós reconhecemos que a nossa vida tem que testemunhar para pessoas que não conhecem a Deus, que nós servimos um Deus, e esse Deus não é um Deus feito pela mão do homem, é um Deus que nos tirou de um poder, de uma potestade, de principados, que operava para fazer com que eu e você fôssemos reprovados de viver eternamente com Ele. Então nós entendemos perfeitamente que nós estamos marchando, e nós sabemos que neste marchar, nesta trilha, neste caminho, neste curso, Deus sabia que nós precisaríamos de um alimento espiritual. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amado, e eu estava meditando por esses dias, sobre hoje, onde nós iríamos ministrar, e o Espírito Santo ministrou poderosamente no meu coração esta passagem, e eu quero que você abra o seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração também. E nós não vamos voltar para nossa casa da mesma forma, como de costume o Espírito Santo fala. Nós acabamos de ler uma passagem que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 32, a partir do 30. Mas eu quero que você olhe, entenda como tudo isso aconteceu, para que a gente possa nos posicionar nesses últimos dias firmes naquilo que Deus tem nos chamado a viver, naquilo que Deus quer para nós, naquilo que Deus projetou para a nossa vida. Nós estamos falando, narrando a história de um povo que nós conhecemos perfeitamente quem foram e quem é: os israelitas. Este povo ao qual foram libertos de uma libertação aonde não foi causado, promovido, gerado pela mão de um homem. Um povo que se encontrava por 400 e poucos anos, oprimido, sendo escravo de um sistema aonde jamais eles poderiam sair, se não viesse até eles o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus de aliança, o Deus que cumpre com as suas promessas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus manifestou os seus sinais, o seu poder, a sua glória no Egito, e libertou este povo. A palavra do Senhor vai dizer que esse povo saíram cantando, nós sabemos, glorificando, exaltando esse Deus, não do Egito, mas um Deus que os seus pais contaram para eles, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Este Deus que outrora eles só ouviam e estavam diante de um contexto completamente contrário. A Bíblia nos diz que ele ouvia dizer sobre Abraão que venceu reis, que conquistou,
que prosperou, viu a história de Jacó, que viu Deus multiplicar, triplicar, trazer riqueza, glória, poder, filhos. E viu de Isaac também, o poder de Deus. Agora eles estavam no Egito e só ouvia história e uma promessa. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus se manifestou para todos aqueles que só ouviam a história, mas nunca tinham visto a manifestação do poder do Deus ao qual eles confessavam pela fé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando nós olhamos no livro de Êxodo, nós vamos ver Deus libertando este povo, e este povo caminhando. Aquilo que eu falei no início, nós estamos em uma caminhada. Assim, o apóstolo Paulo queria que aquela igreja entendesse as coisas que aconteceram no passado, e é um exemplo para nós hoje. Nós fomos libertos de uma prisão, de uma escravidão, de um projeto do diabo que jamais ninguém poderia sair. Era uma obra bem traçada, bem elaborada, bem projetada, onde nós jamais conseguiríamos libertar os nossos familiares. E Paulo estava dizendo agora, para que aquele povo entendesse que aquilo que aconteceu no passado, para nós tomarmos como lição. E a Bíblia nos diz que agora esses israelitas, ao sair, eles ouviram claramente a palavra do Senhor: vocês nunca mais voltarão para este local, vocês nunca mais voltarão para o Egito, vocês nunca mais voltarão a servir o projeto de Faraó para os filhos de vocês. Vocês têm uma Canaã para viver. A palavra do Senhor vai dizer agora que este povo começa a ir de encontro à promessa chamada Canaã. E a Bíblia nos diz que esse povo, pelo caminho, houve ali no início a murmuração por não ter o que comer. E Deus, Ele traz para aquele povo o pão, o maná. E nós entendemos perfeitamente que aquele povo ali foi comendo este maná. A palavra do Senhor vai dizer que este povo ali teve, por um momento, uma adversidade, onde eles tiveram sede, e Deus proveu água para eles da rocha. Manifestação de Deus. E no caminho dessa peleja, nós vamos ver que o povo também encontrou os amalequitas que se levantaram para querer destruir o povo de Deus. Mas Deus pega esse povo e dá vitória, conquista. Esse povo agora prospera e vence, Deus fazendo isso. E nós vamos chegar no capítulo 20, onde Deus agora vai trazer o povo para um relacionamento mais claro do que Ele queria para com o povo. E no capítulo 20 de Êxodo, nós vamos ver no versículo 20, Deus dizendo dessa forma: preste atenção para você sair daqui transformado. E Deus falou todas essas palavras. Êxodo 20: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Nós vamos ver aqui claramente Deus trazendo para aquele povo um compromisso, um relacionamento claro do que Ele queria com o povo.
Vocês viviam debaixo de muitos ídolos, de muitos deuses criados pela mão do homem. Deus esse que vocês adoravam como algo vindo do mar, algo vindo da terra, algo criado vindo do céu. Tudo isso que vocês viram lá no Egito não corresponde ao projeto que eu tenho para vocês. O projeto que eu tenho com vocês é um relacionamento claro, nítido. Eu quero que vocês entendam que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o único Deus, e não terás outro diante de mim. Não levantarás ídolos, não se prostrarás, não adorarás, porque eu sou Deus zeloso. Eu quero com vocês um relacionamento sincero, que eu sou Deus de vocês e vou cuidar da vida de vocês até que vocês cheguem em Canaã, por esse caminho ao qual está trilhando, chamado deserto. Eu sou Deus de vocês. Então nós vamos ver que Deus está falando para aquele povo se posicionar, depois de ter sido liberto, visto o poder de Deus sobre a vida deles, dando para ele pão, dando para ele água, dando para ele livramento, vencendo as lutas que viessem. E agora Deus fala: vocês entenderam que até aqui não foi o homem que fez pela vida de vocês, não foi criatura criada pela mão do homem que fez por vocês, mas foi o próprio Deus que fez isso na vida de vocês. Moisés dizendo para aquele povo. E agora nós vamos ver que no capítulo 24 de Êxodo, algo acontecendo. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas essas palavras. Que palavra? Que nós acabamos de ler agora. E todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, nós faremos. Todas as palavras que o Senhor tem nos pedido, nós obedeceremos. Toda palavra que o Senhor tem nos exigido será um mandamento para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aquele povo estava vivendo em comunhão com Deus, porque só pode existir comunhão se houver obediência à palavra de Deus. Aquele povo estava caminhando num deserto, mas o deserto não estava no coração deles. Por quê? Porque eles automaticamente entenderam que estando com Deus, não importa o ambiente, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar livramento. Por quê? Porque se atentamente eu ouvir a palavra de Deus e obedecer, as bênçãos me seguirão. Aonde? Em qualquer lugar. Colocando Deus em primeiro lugar, fazendo de Deus minha prioridade, fazendo de Deus o meu ídolo, fazendo de Deus o meu herói, fazendo de Deus o meu suplidor, fazendo de Deus o meu libertador, fazendo de Deus o meu remidor, fazendo de Deus o meu guia, fazendo de Deus o meu pai, fazendo de Deus o meu amigo, fazendo de Deus a minha riqueza. Não faltará para você, filho. Quando você faz de mim aquilo que você necessita, chega para você. Quando você diz que eu sou o teu Deus do ouro e da prata, o ouro e a prata chega para você. Quando você diz que eu sou a cura para a sua vida, a cura chega para você. Quando você fala que eu sou a libertação chega para você. Então nós vamos ver que esse povo, quando ouviu Moisés dizer: Deus quer um compromisso com vocês, porque vocês viram que não foi homem que deu libertação para a vida de vocês, que trouxe para vocês provisão, que trouxe para vocês livramento, foi Deus. E Ele está dizendo para vocês: não venha com a cultura do Egito para Canaã, vocês têm um único Deus. Tudo que o Senhor nos pediu, nós faremos. Agora nós vamos ver no livro de Êxodo, no capítulo 24 ainda. E vai dizer dessa forma: e Moisés enviou jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e
e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacífico de bezerros. Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacia, e outra metade do sangue aspergiu sobre o altar que eles criaram ali como testemunho, as 12 tribos, 12 colunas, dizendo: nós todos vamos cumprir essa palavra que Deus está dizendo. Então vamos fazer agora uma aliança por meio do sangue ao qual foi morto aquele sacrifício, aquele bezerro e ali aquele animal, e expegir o sangue. Agora nós vamos ver no livro de Êxodo, no 28, dessa forma: Então tomou Moisés aquele sangue e expeliu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Entenda que Moisés pegou aquele sangue e expeliu sobre o povo, dizendo: agora com esse sangue, sobre a vida de vocês, vocês estão entrando de uma nova atmosfera, vocês estão entrando agora em um novo projeto, vocês não serão mais um povo qualquer, vocês têm uma aliança com Deus, através desse sangue. Qual é a aliança? Nós não teremos outro Deus, nós não serviremos outro Deus, nós não nos prostraremos a outro Deus, nós não servimos a outro Deus, tudo o que Ele nos pediu, nós faremos. Aquela aliança foi firmada através daquele sangue. Eu quero que você ouça o que nós vamos ler aqui, para você entender. E a palavra do Senhor nos diz que: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. Olha isso, versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Aqui está dizendo algo interessante, que Deus, Ele não matou aquele povo quando viu Ele. Por que não matou? Porque houve antes uma aliança de sangue, dizendo: vocês vão cumprir a minha palavra, vamos. Então esse sangue sela a nossa aliança, de vocês terem uma comunhão comigo, vocês vão entrar na minha presença, vocês vão desfrutar daquilo que tinha Adão e Eva. Aproveita esse momento. E a Bíblia nos diz que Arão, os seus filhos e os 70 ao qual foram escolhidos, entraram na presença do Senhor e viram a Deus e não foram mortos. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Deus não estendeu a mão sobre os filhos de Israel, os escolhidos. Agora nós vamos ver na palavra dizendo dessa forma: Deus, Ele agora sobe o monte e diz para Moisés: Moisés, fala para o povo não subir, só você. Vem mais para perto, se aproxima mais. Agora o versículo 14 eu quero que você leia junto comigo, para você entender. E disse aos anciões, disse a quem? Disse a quem? Os anciões, os velhos, os senhores, que caminhou com Deus, que viu tanto o processo do Egito, do sofrimento, que estava desfrutando agora de um novo tempo, vendo a manifestação do Deus que eles não tinham visto, só viu o sofrimento, mas que agora estava vendo a mão de Deus, o cuidado de Deus. Os anciões, Deus falou: chega vocês para cá. E Moisés falou para os anciões, para os senhores, dessa forma: esperai-nos aqui, até que nós tornemos a vós. Eis que Arão, quem? Eis que Arão e Ur, quem? Arão e Ur, fique convosco. Quem tiver algum negócio, chegará a ele. A palavra do Senhor vai dizer que, no versículo 18:
Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve ali no monte 40 dias e 40 noites. Quantos entenderam até aqui? Deus havia tirado o povo do Egito, manifestou que era o Deus provedor, que provia o pão, a água, era um Deus que defendia, o Senhor dos exércitos, o Deus que cuidava, que guiava o povo em meio àquele deserto, e trouxe aquele povo como uma assembleia, como uma igreja do justo, e trouxe para aquele povo a proposta: vocês vão fazer da sua vida conforme eu estou ensinando a vocês. Eu sou o Deus de vocês, eu tenho uma palavra para a vida de vocês. Se vocês obedecerem a minhas palavras, não vai faltar para vocês o recurso necessário para que vocês cheguem em Canaã. E todos falaram: tudo que o Senhor nos pediu, nós vamos fazer, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Agora Deus vai chamar Moisés e dizer: Moisés, sobe para este monte, que nós vamos ter um relacionamento aqui, que eu vou transmitir para você todo o projeto que eu tenho para Israel, tudo aquilo que eu tenho para eles, para que eles possam aplicar na vida deles, para que eles possam me cultuar, para que eles possam se aproximar, para que eles possam me servir, para que eles possam cultuar por toda a sua vida, de gerações por gerações. Eu vou trazer para você, Moisés, o modelo perfeito para que Israel viva, aonde eu vou colocar eles. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés fala para os anciões: eu vou estar me retirando, mas eu quero que vocês fiquem na posição que Deus chamou vocês. Arão, eu quero que vocês tenham compromisso para com este povo. Este povo vai estar sobre a responsabilidade de vocês. Arão, e os anciões. Amém? Amém. A Bíblia nos diz, no capítulo 24, que eles sobem. Aí nós vamos falar agora o capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31. Chegamos no capítulo 32. Quantos estão comigo? Glória a Deus. Capítulo 32. Se você achou, capítulo 32. Fique aqui comigo, para você entender o que Deus está falando ao nosso coração. Quando nós chegamos no capítulo 32, já vai se aproximando, não sei o dia exato, não sei. A Bíblia nos diz que Moisés ficou 40 dias. O que nos dá a entender, eu penso, na minha limitação, que era para Moisés ficar mais dias. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés estando lá, olhe comigo o que está escrito aí, no capítulo 32 de Êxodo: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se o povo Arão e disse-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vai diante de nós, porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. Quantos entendeu até aqui o que o Espírito Santo está falando? Eu preciso ser claro para vocês aí o que aconteceu? Quantos entendeu isso aí, irmãos? O que motivou o povo a gritar para com Arão, o que fez o povo olhar para Arão e dizer: Arão, nós viemos a você porque está sobre a sua responsabilidade cuidar de nós, mas a este Moisés, em quem nós estamos esperando, ele está tardando, ele demora, ele não vem mais. Eu creio que eles pensaram: já até morreu,
nós queremos que você faça deuses para nós e que nos conduza neste caminho para chegar até Canaã. Eu quero que você crie um Deus para nos conduzir a chegar em Canaã, Arão. Amado, nós olhamos na Bíblia, eu quero que você veja isso. Eu quero que você veja. Está escrito no capítulo de 1 Pedro, 2 Pedro, dessa forma. 1 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro capítulo 1 e 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Aleluias, glória a Deus. Capítulo 2. Aleluia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e expressão do sangue de Jesus. Graça e paz vos seja multiplicado. Nós estamos vendo aqui que nós fomos eleitos, eles foram eleitos, segundo a presciência de Deus, segundo a vontade de Deus, em santificação do Espírito. Para quê? Para obediência. Pedro está dizendo aqui, pela expressão, expeliu o sangue ao povo. Está dizendo aqui que nós fomos também expelidos, o sangue de Jesus, para obediência da vontade de Deus. Volta para cá. Aquele povo havia feito uma aliança com Deus. Essa aliança foi: tudo que Deus nos pediu, nós vamos fazer. Após eles declarar que ia obedecer a Deus, Deus pediu a Moisés para expingir o sangue que tinha feito aquele animal que foi sacrificado sobre o povo. Agora, aquele povo disse: nós vamos viver tudo que Deus pediu para nós. A Bíblia nos diz que Moisés subiu. E quando Moisés subiu, Moisés deixou uma ordem: Arão, Uz e 70, instrui o povo, ensina o povo que eles devem viver, e não deixe que eles influenciem vocês. Mas a palavra do Senhor vai dizer que estes, ao ver demorar a Moisés, vai dizer a Bíblia, que eles correm até Arão e começam a exigir que crie um Deus segundo a imaginação do coração deles. Por que pediram? Por que pediram? Porque havia uma demora. Amado, entenda. Por haver uma demora, aquele povo pôs no coração um desejo de querer se rebelar contra Deus, querer viver não o projeto de Deus, mas viver os seus próprios projetos, ao qual eles haviam aprendido no Egito. Queremos agora, crie para nós um Deus, porque esse Moisés está demorando. Quando nós olhamos no livro de João, no capítulo 14, Jesus diz: não
vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Vou preparar-vos morada para vocês. Jesus, quando foi, ele foi preparar a morada. Moisés, quando foi para trazer para o povo aquilo que ia trazer benefício para eles. Mas eles colocaram no coração que estava demorando demais. Esse Moisés já não serve mais para nós. Esse Deus não serve mais para nós. Queremos um Deus para agora, segundo o nosso coração. E Jesus foi preparar morada para nós. Mas não é diferente nesse tempo. Por isso eu quero que você entenda que as coisas que aconteceram no passado foram para que hoje nós pudéssemos entender. Se nós não ficarmos constantemente na obediência da palavra de Deus, nós vamos começar a exigir coisas de pessoa que aquelas pessoas não podem nos dar, mas nós vamos acreditar que vai gerar o efeito necessário para nós chegarmos até Canaã. Quantos estão entendendo? O que fez o povo pedir a Arão que fizesse um Deus foi a demora. Então muitos nesses últimos dias está querendo que muitos líderes criem pregações, criem eventos, criem meios para que eles pudessem obter algo para a vida deles. Crie deuses, crie fórmulas, crie método, crie coisas para que ele possa receber algo que possa trazer benefício para eles. E não quer esperar a volta de Jesus. Quantos estão entendendo? Por achar que estava demorando demais, eles foram até o líder para dizer: queremos um Deus segundo a nossa imaginação, porque esse Moisés já não existe mais, vamos dizer assim para nós. Queremos viver agora, porque esse Jesus está demorando. Essa promessa já foi do meu pai, já foi do meu avô, já foi do meu bisavô. Isso já vem há muito tempo contando que Jesus ia voltar, e até agora nada. Queremos viver uma coisa nova, queremos viver algo novo. Queremos uma Bíblia que nos dê acesso de viver mais o prazer da nossa carne, porque quanto a esse mandamento que Deus nos deixou é muito cruel. Nós temos que adorar só Ele, nós temos que servir só Ele, nós temos que prestar o culto só para Ele. Isso para a gente não serve. E a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 2, 32, Êxodo 32, versículo 2, Arão disse, dobre sua atenção, Arão disse: arranca os pendentes de ouro que estão na orelha de vocês. E as mulheres tiraram dos filhos, das filhas. A Bíblia diz dessa forma: Arão disse: arranca os pendentes de ouro que estão na orelha das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazer-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e o trouxe Arão, e ele tomou das suas mãos, e trabalhou com o ouro, com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Vocês estão ouvindo isso? Então, quando Arão recebeu daquele povo, ele pegou tudo aquilo que aquele povo deu para ele e construiu um Deus segundo a imaginação dele, segundo a cultura que ele sabia que o povo lá aprendeu no Egito. Eu vou criar algo segundo a imaginação desse povo, porque esse povo conhece que esse Deus aqui do Egito. Eu vou criar. Ele criou um bezerro e disse para o povo: Israel, este aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Entenda, eu quero que você entenda que Deus nos chamou para sermos o baluarte, seu mensageiro, seu porta-voz.
seu dispenseiro, o guardador da palavra, o defensor da palavra. Agora Arão, que ouviu de Moisés: Arão, você vai instruir o povo, você vai ensinar o povo, você vai educar o povo, você vai mostrar para o povo como o povo deve servir a Deus. Este Arão vê o povo gritar, ele começa agora a se corromper para trazer para o povo aquilo que era mentira, era vaidade, era idolatria. E a Bíblia nos diz como foi feito. E isso muito me chamou a atenção. E Deus ministrou no meu coração, sabe o que, amado? Quando é para criar o Deus segundo o coração deles, eles não têm problema de ofertar, de dizimar. Eles não têm problema de tirar do filho, eles não têm problema de tirar da filha, eles não têm problema de tirar do esposo, eles não têm problema de tirar da esposa, eles não têm problema de tirar deles. Quando é para criar um Deus segundo o coração deles, eles ofertam e dizimam com muito prazer. Arão, quando pediu, eles não indagaram. Está no mandamento? Era mandamento no Velho Testamento, mas no Novo Testamento não é mais. Ofertar, dizimar, essas coisas acabou. Vocês que ficam pedindo, vocês que ficam... Eles não tiveram problema. É para nos dar liberdade, para nós vivermos o nosso prazer? Vai nos dar liberdade de não ficar falando do meu pecado, pastor? Pastor, você não vai ficar apontando o erro que eu estou cometendo, você não vai ficar mostrando na Bíblia que aquilo está errado, não. Eu dizimo na sua igreja, eu oferto, eu sou o mantenedor desta obra, onde você tem que ocultar Cristo e dizer que não existe. Quantos estão entendendo? Quando é para carnalidade, para os prazeres da carne, eles têm prazer de ofertar e dizimar, vai dizer a Bíblia. Arão, vendo aquilo que o povo deu, ele criou esse Deus e diz: ó Israel, este é o Deus. Vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Dobre sua atenção no versículo 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a afogar. Viram? Quando Deus é segundo o meu coração, eu não tenho problema de beber, eu não tenho problema de comer. Se você dizer que eu posso fazer isso, fazer aquilo, eu como e bebo. Basta você mudar de Deus, basta você mudar de ídolo, basta você mudar de Senhor, basta você mudar os mandamentos, que eu como e bebo. Mas se você dizer que eu tenho que viver aquilo que Jesus pediu, aí agora fica mais difícil de ofertar, dizimar, manter esta obra. Eu quero que feche, eu quero que tenha igreja onde a porta é larga, onde eu vivo o que eu tenho que viver e eu posso festejar, farrear, curtir, me embriagar, viver os meus deleites. É isso que eles queriam, o projeto deles, e Arão aceitou. Mas nós acabamos de ler que quando eles estavam vivendo isso, no versículo 7 vai dizer para mim e para você: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido. Amado, Jesus falou que naquele grande dia vão estar bebendo, vão estar casando e se dando em casamento, vão estar vivendo os prazeres da carne. E quando ele vai chegar como ladrão, depressa, e todos serão surpreendidos. Por quê? Porque criaram os seus deuses e estavam adorando. E a Bíblia nos diz que Deus falou: desce lá agora e acaba com essa farra, porque eu vou destruir esse povo. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo mesmo? A Bíblia nos diz que ele depressa desceu. E quando ele desceu, ele viu o cenário que lá estava. E ele mesmo ficou indignado de ver tanta ingratidão de um povo que vivia debaixo de um jugo, viciado, depressivo, maltratado, sem qualquer expectativa de vida. E viu Deus livrar, viu Deus libertar, viu Deus salvar, viu Deus suprir, viu Deus fazer na vida destas pessoas.
E agora ele para diante daquele povo e vê aquele povo afrontando a Deus com bezerro, levando o bezerro, se prostrando no bezerro. Quando eles disseram para Deus: tudo que o Senhor nos pedir, nós vamos fazer. E Arão olhando para e Moisés olhando para aquele cenário, dizendo: como é que pode o povo ter se corrompido? 40 dias! Como é que o povo se entregou a esses prazeres de mentira, adorando deuses que não são deuses, adorando um evangelho de mentira? E a palavra do Senhor vai nos dizer, agora nós finalizamos, aonde nós acabamos de chegar. Capítulo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Moisés estava tipificando Cristo, que vai agora ir diante de Deus e dizer: Deus, esse povo é ingrato, esse povo é miserável realmente, esse povo merece sofrer no Egito, debaixo da escravidão, debaixo da opressão, debaixo de todo o males. Mas eu venho fazer aqui, Senhor, na cruz, eu vou entregar por ele. Eu vou me entregar por ele. Eu me faço pecado, Paulo vai dizer, por causa deste povo ingrato, Senhor. Ele está dizendo aqui: eu vou fazer propiciação do vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa os seus pecados e não risque me peste do teu livro, que tem escrito o nome deles. Vocês estão vendo? A oração de Moisés: Senhor, esse povo pecou, mas eu sei que existe uma eternidade. Eu sei que a vida não é só prazer. Eu sei que eles acreditaram que viver aquilo ali ia trazer um momento para eles de prazer. Mas, Senhor, existe uma eternidade, existe uma Canaã espiritual, existe um lugar eterno que o Senhor quer viver com esse povo. Senhor, e o Senhor tem na mão o livro, que o Senhor escreveu o nome deles todos. Senhor, eu te peço, não apague, não risque o nome desse povo do livro. Que livro é esse? É o livro da vida. Agora Deus vai dizer para Moisés: vai, pois agora conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei nele os seus pecados. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito um bezerro que Arão tinha formado. Moisés, ele fez um pedido para Deus: Deus, não risque o nome desse povo. Mas nós entendemos que a ingratidão, a infidelidade, a rebeldia, a afronta de olhar o que Jesus fez na cruz, a ira de Deus, foi porque aquele povo falou que faria e não fez. Mas o que foi morto naquela época foi o quê? Um bezerro. Mataram o animal e expeliu sangue sobre o povo. Uma aliança. Vocês vão me obedecer? Vamos. Quando nós chegamos agora em Lucas capítulo 22, Jesus vai dizer algo dessa forma: quando chegou o momento, Jesus disse aos discípulos inclinar a mesa. Então lhe revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da hora do meu sofrimento. Pois afirmo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele pegou o cálice. Lembra que Moisés pegou o sangue daquele animal? Ele pegou o cálice como Moisés para dizer: eu agora sou o novo Moisés de vocês. E eu quero fazer com vocês agora uma aliança. E essa aliança será no meu
sangue. Uma nova aliança. Aquela aliança que Moisés fez com aquele povo de Israel foi feita no animal, mas agora é uma aliança. Essa aliança não é no animal, é no meu próprio sangue. E essa aliança, vocês devem entender. Muitos vão gritar para vocês: faz ídolo, cria ídolo, busca ídolo, se prostra diante de ídolo. Mas eu sou o Senhor de vocês. E semelhantemente ele pegou o pão e o partiu e disse o quê? Este é o meu corpo, que será partido. Lembra que lá eles comeram maná? Lembra que foi um maná que eles comeram e Deus provendo para eles? Agora é mais estreito. Eles vão comer do meu corpo. Eles vão comer da minha carne, simbolizando a morte, simbolizando o sofrimento, a carne. E Cristo que seria completamente dilacerado por levar aquilo que Moisés pediu. Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor como aquele que quer receber o castigo do povo que adorou ídolos. Jesus agora vem: Pai, eu venho diante de ti, derrama sobre mim a tua ira, porque existe um povo que vai fazer uma aliança comigo. Essa aliança é no meu sangue. Agora nós vamos ver claramente. Quando ele, versículo 19 do 22 de Lucas: e tomando o pão, havendo dado graça, partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é meu corpo, oferecido em favor de vocês, fazei isto em memória de mim. Qual o mandamento? Fazer isso em memória de mim. Como é que o povo falaram para Moisés? Tudo que o Senhor tem nos pedido, nós o faremos. Tudo que Jesus estava pedindo para eles foram: a partir de agora, nessa nova aliança que nós vamos iniciar, no meu corpo e no meu sangue, vocês devem fazer isso em memória de mim. Porque se vocês não estão fazendo, é porque assim como Arão, vocês agora estão levantando ídolos, estão adorando, não estão comendo, não estão bebendo, porque existe um ídolo que vocês levantaram, estão adorando. Por isso, quando nós lemos a história que nós lemos, nós vamos finalizar com aquela situação em que Moisés ouviu de Deus: chegará um tempo que eu vou visitar este povo, Moisés, e eu darei para eles segundo as obras que eles têm feito diante de mim, por ter rejeitado o meu mandamento e minha ordenância. Mas Jesus falou: aquele que não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não tem a vida eterna, não tem comunhão comigo. Então por isso nessa noite nós estamos aqui, para nós voltarmos e dizer: Senhor, eu tenho comunhão contigo e quero levar outra a ter contigo também. Através do quê? Todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós anunciamos a volta do Senhor Jesus Cristo e também a sua morte. Amém? Entendemos que o que nós estamos fazendo aqui é um mandamento que Deus nos pediu. Tudo que o Senhor nos pediu, nós o faremos. Então não adianta nós fugirmos, como muitos têm fugido, de estarmos diante dessa mesa, comendo e bebendo. Por isso nessa noite eu te peço, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Chama a diaconisa Leise, o evangelista Rodrigo, em nome de Jesus.